Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo dessa quarta-feira, horário diferente, começando aí às 5 horas da manhã. Então pedi pra você me dar essa moral, tô de madrugada gravando aqui, ó. Deixa o dedão no like, me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, estamos falando muito de planejamento e o papo desse vídeo aqui vai ser especificamente sobre reforços e contratações, metodologia para chegar ao nome dos jogadores. Então presta bastante atenção. Antes disso, queria te deixar o recado da Stake.com, cara. A Stake é surreal, irmão. Um dos maiores sites de aposta do planeta, patrocinadora da UFC aí, uma das melhores odds do mercado. Você tem aí jogos nacionais, você tem Copa do Mundo rolando, você tem NBA, tênis, jogos de cassino online. Pode usar meu cupom promocional Futebolaço e aí você ganha bônus no seu primeiro depósito. Maravilha, cara. Paga rápido, paga bem. Super recomendo a vocês. Quer fazer sua pós-esportiva? Stake.com. E agora, já nessa sexta-feira, tem os jogos das quartas de final da Copa do Mundo. Você vai poder apostar. Stake.com, parceiro do canal Futebolaço. O link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E não esqueça de usar meu cupom promocional Futebolaço. Bom, galera, a situação é a seguinte. Bom, levou-se um mês aí, desde o término da Série B até a coletiva do Paulo Brax, e eu trouxe para vocês no vídeo anterior a questão da ideia, pré-temporada, que na cabeça do Vasco só começa 1º de janeiro, vai se levar o mês inteiro de janeiro, o porquê que o Vasco vai utilizar o Carioca de laboratório, internacionalização da marca, o elenco deve estar montado até dia 15 de abril. Então, enfim, tudo isso, quem não assistiu, assiste o vídeo anterior que eu já detalhei. Agora, nesse vídeo, vamos falar especificamente a respeito da questão de reforços e metodologia para chegar aos nomes. Agora eu vou deixar com vocês o Paulo Brax explicando como funciona essa nova metodologia do Vasco para contratar. São 4 scouts dentro do Vasco, levantando nomes, são feitas bateria de análises. Você tem também as pessoas que, além de levantar os dados, fazem essas análises. E também temos uns scouts da 777. São 2 checagens para poder ter uma confirmação do lado depois do outro. E agora, com a contratação do treinador, os scouts aí da 777 do Vasco levantam os nomes e tem que ter a aprovação do treinador. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar com vocês o Paulo Brax explicando detalhadamente como funciona essa questão do mapeamento e escolha de jogadores, para aí sim, aprovou, vai para o mercado negociar, quando pode negociar, quando não pode, o que depende, vocês vão entender melhor agora aí. É uma pergunta complexa, mas eu não tenho problema em responder para vocês, vamos lá. Ele passa primeiro pela carência. Então, se você tem, por exemplo, 3 laterais direitos dentro do seu elenco, você não precisa fazer movimentos de contratação. Se você não tem nenhum, e hoje o Vasco não tem nenhum, estou usando o exemplo do lateral direito, porque hoje a gente tem o Léo Matos com contrato encerrando em dezembro, e que eu já tive uma reunião com ele, e ele não vai permanecer. Inclusive, procede que eu fiz um convite para ele para começar a carreira dele fora de campo, se assim ele desejar. E o Matheus Ribeiro vai para o CRB. E a gente tem hoje no elenco só uma expectativa do Paulinho, que é um projeto, mas que não está pronto profissional ainda. Então, como nós não temos um lateral direito, a gente precisa ir ao mercado para contratar o lateral direito. Então, ponto 1 é a carência. Ponto 2, o perfil desse jogador. Dentro do perfil, a gente analisa idade, claro, mas não se limita à idade. Eu posso contratar um jogador de 18 anos como de 35, 36 anos. Mas o que a gente espera de característica desse jogador? A gente quer um jogador forte fisicamente, a gente quer um jogador dinâmico, a gente quer um jogador ofensivo, a gente quer um jogador defensivo, a gente quer um jogador bom de bola aérea, quer um jogador de transição, quer um jogador de velocidade, quer um jogador posicional. Então, define-se o perfil. Ponto 2, definir o perfil. Ponto 3, nós vamos ao mercado. No mercado, a gente se depara com atletas que estão viáveis, entre aspas, tá? A gente não vai tirar um jogador de um clube grande, com um contrato grande, com cláusulas enormes de multas vultosas. Então, a gente tem que
avaliar a viabilidade desse jogador. E a partir do nome definido, se esse atleta é viável ou não, a gente faz 2 tipos de relatório. Um relatório interno no Vasco, hoje nós temos 4 analistas de mercado, que fazem um relatório minucioso a respeito daquele jogador. E a gente tem um outro relatório que é no âmbito do grupo, porque a 777 tem uma área específica de ciência de dados e de análise de mercado, de scouts, em âmbito do grupo. Esses 2 relatórios, eles são conjugados para se ter a aprovação do jogador. Então, seria o 4º ponto, a aprovação do jogador. O 5º ponto é o 5º ponto do mercado, é a parte comercial. Se aquele atleta vai conseguir ser contratado dentro das possibilidades nossas de orçamento e de expectativa negocial. Então, basicamente, essa linha de análise bem criteriosa é o processo de contratação. E o que eu posso te dizer é que, nesse período todo, a gente estava trabalhando todos os dias nisso. Bom, você já tem quantos jogadores aprovados? Vários. Mais de 20 jogadores aprovados. E na 77? Aprovados. Aqui, aprovados. Inteiro. Processo inteiro. Só que agora falta a questão negocial. E às vezes a gente esbarra na questão negocial. Às vezes a gente esbarra no perfil, às vezes a gente esbarra na viabilidade, às vezes a gente esbarra, sobretudo, na questão negocial. Porque vai se respeitar o orçamento no Vasco. No Vasco vai se respeitar o orçamento. E pegando uma palavra sua, eu vou falar uma frase, vou falar ela 2 vezes para ficar bem claro. Nós não estamos nenhum dia atrasados. O Vasco não está nenhum dia atrasado dentro do nosso organograma. Isso, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Está tudo dentro do que nós rascunhamos em termos de data. Bom, agora um outro assunto também importante que é complementar esse assunto é o orçamento. Como o Vasco vai fazer para contratar esses jogadores? Ele vai explicar a montagem desse elenco e aí vai complementar com o vídeo anterior, que ele vai explicar agora o porquê que até a primeira quinzena de abril é a expectativa do Vasco tá com o elenco montado praticamente, vai deixar um resíduo do orçamento para outra janela que abre ali entre julho e agosto. E uma pergunta importante que foi feita é se existe uma possibilidade de estourar o orçamento e investir mais do que estava programado. Lembrando que o Vasco teve reuniões aí lá em Gênova com a equipe da 777, assim que o Paulo Brax chegou ao Brasil, teve também com toda a cúpula da SAF para aprovar o orçamento do Vasco de 2023, que segundo o Paulo Brax é o maior orçamento da história do Vasco da Gama. E ele foi perguntado se tem como dar uma estourada nesse orçamento, gastar ainda mais. Ele vai dizer que sim, mas sobre uma condição. Vocês vão entender um pouco melhor aí. Confere aí. Sempre importante, dentro de um planejamento de ano de contratações, você pensar nas 2 janelas que você tem, dentro das competições que você tem. Então, a gente tem o início do Brasileiro, o início da Copa do Brasil, o pós-Carioca em abril. E nós vamos ter uma outra janela no meio do ano, que é uma janela que a Europa vem muito aqui, que coincide a janela deles. Não vou te confirmar porcentagem, mas eu não vou, pelo futebol, gastar todo o orçamento na janela até abril. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que deixar uma reserva para possíveis saídas, e eu quero que o Vasco esteja cada vez mais na prateleira alta para despertar interesse, sim, dos clubes, porque se está despertando interesse, é positivo. Clube que está lá embaixo não tem interesse em jogador. Então, eu quero que os clubes realmente tenham interesse em atletas do Vasco. E eu preciso ter o planejamento de reposição, ou o planejamento de novas investidas no meio do ano. Não me agrada começar o Brasileiro com 40%, 50% de elenco montado, como outros clubes fizeram ano passado, esse ano, no campeonato da Série A desse ano. Me agrada ter um planejamento quase ótimo, ou otimizado, no sentido de otimizado, no início do Brasileiro, mas vou precisar agir na janela do meio do ano, que é uma janela que pode ser de correção de algo que deu errado, ou correção para cima de algo que dê certo e potencializar isso. E sobre
o furo que você falou do teto, o que o grupo nos permitiu é que, se entrar receitas novas, a gente pode investir. Então, acho que eu te respondo dessa forma, porque hoje eu tenho um número. Esse número ele não é estanque até o final do ano. Esse número pode sofrer alterações para cima, a depender das nossas receitas. Então, pode haver sim. Bom, para finalizar, sobre questões prioritárias, quais são as posições tidas como mais carentes hoje no elenco do Vasco? Paulo Brax vai adiantar que são todas as posições. O Vasco vai contratar goleiro, lateral direito, zagueiro, volante, meia, ponta, atacante, todo mundo vai contratar para as 11 posições. Ele confirma que tem 20 jogadores já, mais de 20 jogadores prontinhos já com checklist, tanto dos scouts do Vasco como da 777, e agora encontra-se só na situação negocial. Lembrando que devem chegar de 15 a 20 jogadores. E o Paulo Brax vai ser perguntado já numa outra pergunta que eu vou deixar junto aí, se ele pode confirmar quantos jogadores já estão contratados e também se ele poderia revelar os nomes. E aí ele manteve em sigilo, mas complementou um pouco o tema ainda. O Vasco busca as 11 posições no mercado. Barbieri começou oficialmente ontem, com uma reunião que a gente fez aqui no Rio. Ele veio para cá, ficou o dia inteiro aqui, e a partir de ontem, desde ontem, a partir de hoje, a gente define alguns perfis que vão conjugar com alguns nomes que já estão sendo conversados, ou não. Nessa mesa, eu preciso sempre agregar o treinador. A decisão não é dele, do reforço, a decisão é do Vasco, mas eu preciso ser inteligente dentro da montagem de elenco, para entregar jogadores que se adequam ao perfil que nós pretendemos jogar e ao perfil do treinador. Então, essa busca é uma busca intensa, que começou 1 ou 2 dias depois da Série B terminar. Confesso a vocês que eu comecei a fazer um trabalho antes de terminar a Série B, mas na última semana eu pausei esse trabalho, pela agonia, pela angústia, pelo medo, e retomei assim que a gente concluiu o acesso contra o Ituano. Então, a partir de ontem, hoje, a gente define alguns nomes que são em comum acordo, como eu falei com ele ontem, verde-verde. Eu tenho jogadores verdes já aprovados, vou precisar do verde dele, ou de uma composição entre nós. A gente vai montar um elenco competitivo, a gente vai montar um elenco que vai jogar de acordo com as tradições do Vasco. Então, para isso, eu preciso de mais uma cabeça pensando, e a cabeça do treinador ela é muito importante para mim, do diretor técnico também. Eu vou ter que sair pela tangente nas suas 2 perguntas. Não vou te falar número, a gente vai começar a anunciar os jogadores que já estão contratados. Eu te falo que é mais de um, que eu falei no plural. E sobre nomes, eu quero que a torcida do Vasco entenda o porquê dos nomes. E toda vez que eu vier anunciar um jogador, ou vai sair matéria sobre o jogador, nós vamos explicar o porquê do jogador. Então, que se analisem com propriedade, com fundamento, com justificativa, e não com base num imaginário ou numa expectativa que se crie. Dentro do projeto nosso, de reformulação do elenco, de uma mudança de perfil do elenco, que é necessário, nós estamos saindo de uma Série B para uma Série A, eu quero que a análise seja uma análise real do que a gente pretende com esses nomes. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Tô dividindo por assunto para poder trazer para vocês aqui mastigadinho, botando um pouco de opinião para vocês entenderem um pouco esse processo. É um processo novo, poucos clubes hoje no Brasil estão dentro desse modelo empresa, então acho que tanto para mim quanto para você é algo novo, estamos todos nós aprendendo. Então eu faço questão de pegar e esmiuçar para tentar te auxiliar na formação da sua opinião. Você é uma pessoa extremamente inteligente, capaz de receber as informações e assim formar a sua opinião. A minha função aqui é só te ajudar a chegar na sua formação de opinião, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e próximo da hora do almoço eu volto. Valeu, fui!